Amém? Amém. Jesus ainda não veio, por isso nós estamos aqui. Se o arrebatamento tivesse acontecido, todos nós já estaríamos aprendendo e melhorando os pés do Senhor Jesus lá na glória. Obrigado, pastor Pedro Lemônio, por esse tempo precioso. Deus continue abençoando em graça em nome de Jesus. Nós queremos também, irmãos, mais uma vez, louvar a Deus pela vida de todos os professores e os irmãos que, apesar de ainda não serem professores, vieram para aprender um pouquinho mais, melhorar, crescer neste entendimento. Deixa eu perguntar, por gentileza, quantos estão aqui hoje e não estavam ontem? Levanta a mão para mim ver, por favor. Alguns poucos irmãos. O restante veio de ontem, amém? Que bom, queridos. Irmão Leison, conforme a orientação do nosso pastor, irmão Leison já colocou lá no perfil oficial do YouTube da igreja a gravação da aula de ontem. E o pastor pediu que eu colocasse também lá no meu, onde nós estamos produzindo alguns vídeos de apoio para os professores. Então você pode pesquisar ali semana que vem e ao longo desses dias, principalmente você que não veio ontem, fique à vontade para assistir e pegar o conteúdo. Outro sim, nós vamos liberar para todos os irmãos o documento em PDF desses slides, amém, irmãos? Pastor Pedro, só autoriza liberar o do senhor também? Então pronto. Então, os 3 PDFs, o meu de ontem, o pastor Pedro de hoje e o meu de hoje, ficará disponível para os irmãos. Vai ser colocado na nuvem, e não é essas aí carregadas de chuva, graças a Deus. Vai ser carregado aí na nuvem e nós vamos disponibilizar. É possível, presbítero Tiago, no perfil da igreja, o link. É só os irmãos clicarem lá e vai baixar para o aparelho celular, tablet, computador de vocês, porque, irmãos, muito do que nós ouvimos e lemos, nós esquecemos, sim ou não? E aí, quando nós temos o material escrito, é até melhor para nós relembrarmos. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação de uma aula excelente. Conforme nós vimos ontem, o estudo é uma via de mão única ou de mão dupla, irmãos? De mão dupla. Nós temos a parte que é espiritual, e o pastor Pedro citou aqui também a questão do bom testemunho, da vida de oração, de sermos fiéis a Deus, e temos a via humana, nossa responsabilidade de crescer no conhecimento, de aprofundar, de melhorar, de buscar compreender para melhor ensinar aos irmãos. E quando nós pensamos como preparar uma aula excelente na escola bíblica dominical, nós precisamos começar pelo estudo pessoal. Como é que o professor se coloca diante dos irmãos para ensinar, se ele primeiro não aprender? Então, o estudo pessoal, quando nós vamos falar da preparação de uma aula, para preparar uma aula excelente, você precisa ler a sua revista. Irmão, eu não tenho revista. Não pode ser possível. Então, se você recebeu essa responsabilidade, esse chamado, se você é um aluno e devemos ser da escola bíblica dominical, o primeiro ponto, nós precisamos ter a nossa revista. E aí, eu e você vamos fazer a leitura da revista. Depois nós precisamos averiguar os textos bíblicos. Porque conforme eu falei aos irmãos ontem, aquele texto bíblico do textual, aquele texto bíblico da leitura bíblica em classe, são esses textos que estão aqui na minha e na sua lição, que vão dar base para todo o aprendizado, irmãos. Outro
ponto nos textos bíblicos é que às vezes nós ignoramos as referências bíblicas que o escritor coloca ao longo dos tópicos, sim ou não? Quem já participou de uma aula de EBD, que durante a aula inteira o professor não pediu para abrir nenhum versículo? Já participou? Nenhum versículo sequer. E quando você olha para o tópico 1, para o tópico 2, para o tópico 3, e nos seus pontos ou subtópicos, tem um monte de versículos que o escritor da lição ele está direcionando. Não tem, irmãos? Um monte lá, vários versículos. E muitas vezes nós atropelamos esses versículos. Irmão Micael, temos que parar e ler todos? Não, já vou chegar aí. Mas é importante que nós, quando estamos preparando as aulas, leiamos esses versículos. Vou dar um exemplo para vocês. Essa daqui é a revista dos jovens. Quantos conhecem? Quem conhece? Então, para a faixa etária dos jovens, como o pastor Pedro comentou, que o nosso currículo da EBD faz essa ótima distinção da faixa etária, eu fui preparar essa semana, irmãos, a aula, a lição 8 dos jovens, para a gravação lá no YouTube. E aí, o que eu percebi de pronto? Na descrição da leitura semanal, os versículos que o escritor orienta, leia na segunda, leia na terça, leia na quarta, na quinta, na sexta, sabe? Estes 6 versículos, essas 6 referências bíblicas que ele dá aqui, resumem a lição inteira dos jovens de domingo agora. Por quê? Vai falar sobre a autenticidade como antídoto contra as paixões do mundo. E em cada dia, o escritor da lição orientou a ler versículos que falam da vida de renúncia, de uma vida de santidade, de uma vida de consagração a Deus. Se eu, como professor, estou preparando a aula e atropelo esses versículos, eu vou perder muita coisa boa, sim ou não? Eu vou deixar de entender uma boa parte da lição que o comentarista, que é extremamente gabaritado, como o pastor Pedro citou, colocou aqui e não foi à toa. Foi com o propósito de estabelecer. Obrigado. Aí nós temos, o pastor Pedro citou também, o livro de apoio, irmãos. Como faço o conteúdo além da lição? Se você comparar a lição 8, que é domingo agora, aqui nós temos 4 ou 5 páginas. Aqui dá umas 30, não dá, pastor? Dá umas 30 páginas, às vezes 20 páginas de uma lição. Então, você e eu que somos professores, nós precisamos aí. Irmão Micael, é um gasto. Irmãos, vamos refletir um pouquinho. Um livro de apoio custa em média R$20. Uma lição bíblica custa em média R$12, nem isso para esse 12 de professor, 10 de aluno. Divida isso por 13 domingos. Bom, a gente gasta isso com chiclete de bala, sim ou não? Nós não estamos falando de um livro, de uma revista que custa R$100. Irmão Micael, mas eu estou desempregado, a situação assim é a prova da vida, irmão. Você pode ter certeza, fala com o seu pastor, fala com alguém ali que trabalha dele, você pode ter certeza, você não vai ficar sem material. Pode ter certeza disso. Amém, irmãos? Outro ponto de apoio para o professor, o pastor Rubens lembrou aqui ontem, é o ensinador cristão, que é uma revista, irmãos, que a CPAB disponibiliza para quem dá aula, também com comentários e artigos que vão auxiliar o professor para preparar a sua lição. Esse trimestre nós estamos em um assunto doutrinário, sim ou não? Trindade, divindade de Jesus, humanidade de Jesus, como é que pode 100% Deus, 100% homem?
quando vier um assunto doutrinário, o que nós temos? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Tem alguém aqui que não sabia que a nossa denominação tem uma declaração de fé? Tem alguém que não sabia disso? Irmãos, toda denominação séria, centenária como a nossa, tem uma declaração de fé. Bom, Micael, o que está acima, a declaração ou a Bíblia? É claro que é a Bíblia, mas o que nós louvamos a Deus é que toda a declaração de fé está pautada na Bíblia, na palavra de Deus. Então, o que nós temos sobre o arrebatamento, como o pastor Pedro citou aqui? Opa, tem aqui, sobre escatologia. O que nós temos sobre jejum? Tem aqui. O que nós temos sobre contribuição financeira? Tem aqui, irmãos. Nessa revista, por exemplo, uma das aulas de mais debate foi a Trindade, sim ou não? Quantos professores aqui receberam perguntas difíceis sobre Trindade? Quantos? Hein? Achei que tinha sido só eu lá, pastores. Irmãos, um assunto difícil, complexo, porque às vezes a pessoa quer compreender detalhe por detalhe. E aí, irmão, onde que eu recorro? Nós temos a nossa declaração de fé. Micael, é difícil o acesso à declaração de fé. Irmãos, assim como as revistas, é baratinho. O pastor Eliseu fez questão de adquirir e repassar para os irmãos no preço de custo da CPAD. Irmão, eu não vou comprar por conta do dinheiro, vigia com a avareza, mas você pode digitar no Google. Não é piratear, mas você pode colocar lá assim, o que a declaração de fé da Assembleia de Deus diz sobre a Trindade. Vai aparecer algumas páginas. No site da nossa igreja, a capa do site tem o resumo dos 16 pontos. Perfeito. Olha aí, irmãos, se os irmãos entrarem no site oficial da DBL Fernandópolis, está lá o Cremos com os tópicos resumindo a nossa declaração de fé. Então, queridos, são recursos que nós como professores temos para o nosso estudo pessoal, para preparar uma aula de excelência para os irmãos que vamos ouvir, amém? E nós temos também as videoaulas. As videoaulas, o que você deve fazer? Procure assistir videoaulas que trabalham o assunto que está sendo exposto. Não escolha a videoaula por, eu vou mais com a cara de um ou de outro. Não. Assista uma de um professor, outra de outro professor, outra de outro. Bom, Micael, eu achei essa uma videoaula muito boa. Você pode assisti-la todas as semanas. E aí, irmãos, nós temos diversos professores com diversos estilos de videoaula, sim ou não? Quem conhece o pastor Luciel Gomes, lá do Maranhão? Quem conhece? O pastor Luciel Gomes faz uma videoaula em um sentido mais de pregação, não é? E é 1 hora, às vezes 1 hora e pouco. Agora, qual é o único ponto que dificulta? No caso dele, ele abre e transmite no sábado à noite. Então, se você está preparando a lição durante a semana, vai ser mais difícil você contar com aquele apoio, a não ser que você fique acordado até mais tarde. E tome cuidado com isso, porque passar a noite estudando, você pode chegar cansado na EBD, ou levantar mais cedo para assistir. Existem outros professores, como eu dei o exemplo do exímio e ótimo professor pastor Ziel, nós temos o pastor Ciro Sanches, que também é da nossa bandeira, também é CJB, CBAD, diversos livros publicados pela CBAD. O pastor Ciro Sanches solta a videoaula
no domingo que antecede a próxima aula. Olha isso, gente. Então, amanhã nós teremos a aula 8. Quando for amanhã meio-dia, a aula 9 dele já está no ar. Então você pode assistir e se preparar com antecedência. Não me quero estar dizendo qual videoaula nós devemos assistir. Não. O que eu estou dizendo é: procure uma videoaula com um professor, com um irmão, com uma professora que está fazendo um bom trabalho e se encaixe no seu cronograma de preparação de aula. Amém, queridos? Vamos. Sim. Eu assisto o pessoal de Pernambuco, o nome é difícil lá no pastor, mas eles são ótimos. Também é muito bom, que é naquela mesa. Os pastores do Pernambuco, isso, ficam sempre 4 em uma mesa. Irmãos, também é muito bom. Então, procure. Você tem aí a liberdade de procurar e assistir aquela videoaula que melhor te ajuda a preparar a aula para os irmãos. E por fim, no estudo pessoal, nós temos os apontamentos pessoais. Irmãos, adianta eu vir dar uma aula para você e falar assim: ó, o escritor fulano pensa isso, o escritor ciclano pensa aquilo, o outro fala isso, o outro fala aquilo, e nós não fazermos uma pedagogia, uma didática de debater o assunto, expor a nossa opinião. Vai ser uma aula excelente, uma aula apenas de citações de outros pensadores? Não. Nós precisamos pensar também, sim ou não? Nós precisamos entender, interpretar e compreender o assunto. Então, você que é professor, precisa fazer os seus apontamentos pessoais. Pega a sua revista. Não, Micael, eu não gosto de rabiscar a minha revista. É gosto particular. Mas pega a sua folha, pega o seu celular, o seu tablet, o seu caderninho e faça os seus apontamentos. Amém, irmãos? Não vai para a aula aí sem anotar nada, porque vai complicar na hora de você passar a aula para os irmãos. Agora vamos falar um pouquinho do cronograma de aula. Irmãos, a maioria das congregações, a EBD começa às 9, sim ou não? Sim. Na vasta maioria. Tem congregações assim como a 7, que faz o café da manhã às 8h30, e tem os cafés para poder. Um dia nós poderíamos fazer uma dupla abençoada para ir tomar os cafés. Irmãos, às vezes eu ouço falar de uns cafés da manhã na EBD. Olha que maravilha. Gente, geralmente começa às 9 horas. Aqui eu não coloquei um horário engessado, porque pode haver alguma diferença, mas geralmente começa com oração, sim ou não? Não, Micael, hoje na IBT nós vamos orar até 9h30, fazer só meia hora de aula. Não. Vai lá com as irmãs orar na segunda-feira. Vem orar no dia da oração da madrugada. Ore na sua casa. Eu quero orar na igreja. Fala com o pastor, pede a chave emprestada, vai orar no dia lá na igreja. O horário da EBD não é para a gente ficar orando até 9h30, 9h40, 9h50 da manhã e desprezar a aula. Amém, queridos? Então, tem um momento de oração, tem a oração inicial, canta-se o louvor da harpa cristã, conforme falamos no dia de ontem. Não é cantar os 3 louvores, é cantar um louvor. Os louvores já estão sugeridos na revista. Escolha o que a igreja sabe, apresenta-se o tema, faz aí o tema da lição, textual, verdade prática, a leitura diária e vai para a leitura bíblica. É assim em todas as congregações, sim ou não, irmãos? Todos os lugares. Esse processo não demora mais do que 10, 15 minutos. Demora? Mais do que isso? Não. Então, quando é 9h15, que hora que eu disse, irmãos? 9h15. No máximo 9h15. Vai dar início à aula
com o professor ou a professora escalado. De 9h15 até 10h15, por exemplo, que é o horário da sede, nós temos uma hora. Dá para montar uma aula muito boa, sim ou não? Irmão Micael, lá na congregação a aula vai até 10 horas e aí se reúne para concluir. Também é um tempo legal, irmãos. No ensino médio, pastor Pedro, está 40 minutos atualmente, 50 minutos. Então, eu coloquei ali, a questão dos 3 tópicos, de 40 minutos a 60 minutos, uma hora, é um tempo excelente para uma aula de escola bíblica dominical. É um tempo, irmãos, apropriadíssimo. Irmão Micael, eu quero fazer uma introdução de meia hora. Vai complicar a sua aula. Já vou falar sobre introdução e sobre os tópicos também. A introdução é 5 minutos, irmãos. A palavra, o nome já diz: introdução. A ação de introduzir o assunto, a ação de dar início, é o pontapé inicial. Você já viu pregação que o pregador fala 40 minutos, aí ele diz assim: terminei a introdução, vou começar a pregar agora. Quem já viu isso? Deixa eu pegar o nome assim. Irmãos, do ponto de vista da exposição bíblica, da homilética, da arte de ensinar, de pregar, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É claro que existem mensagens com uma introdução mais caprichada, outras com a introdução mais curta, porém 40 minutos de introdução é inconcebível, é inaceitável. Você imagina se chegar na congregação amanhã, o professor ficar 40 minutos, meia hora na introdução aqui, nesse pedacinho, aí depois no final vai falar que não deu tempo para dar aula. Sim ou não? Aí, se nós considerarmos 10 a 15 minutos de abertura, 9h15, faz a introdução, 9h20. O professor vai ter 40 minutos, 50 minutos para discorrer os tópicos e terminar na conclusão. Algumas congregações, a conclusão é lida pelo próprio professor, sim ou não? Pode ser feito. Aqui na sede, na classe dos obreiros, ainda mantém assim, pastor Pedro, da leitura da conclusão no final. Então os obreiros reúnem, cada classe apresenta um versículo, faz uma menção da revista, igual nas congregações isso também acontece, mas aqui de forma especial, e é muito legal, os obreiros fazem a leitura da conclusão. O que eu quero frisar que é importante? Que a conclusão seja feita, seja pelo professor, pela professora, seja pelo pastor da igreja, seja pelo secretário ou secretária, mas é importante fazer a conclusão, porque geralmente na conclusão existe uma reflexão. Quase toda conclusão de aula, o comentarista deixa um ponto para a gente pensar, sim ou não? Então é importante que se faça a conclusão. Agora, vamos falar um pouquinho dessa divisão. Introdução: ser sucinto e... Quem está lá, irmão? Ser sucinto e... Diga assim comigo: na introdução de um discurso, eu vou ganhar ou perder a atenção do público. Então a introdução é um momento muito importante. É claro que nós podemos recuperar a atenção dos irmãos, do público, depois da introdução. Pode acontecer, pode, mas é difícil. É difícil. Geralmente na introdução
nós despertamos a atenção da classe, sim ou não, irmãos? Então, na introdução, você precisa, eu preciso ser sucinto e seguro. Irmão Micael, esse ser seguro, e se eu estiver com medo? Irmãos, no começo, toda vez parece a primeira vez. No início, é normal nós termos medo. Eu disse para vocês ontem, nós vamos vencer o medo aos poucos. Nós vamos vencendo o medo. Nós não podemos perder o temor, jamais. Porém, o medo nós vamos vencer aos poucos. Agora, estar com medo não pode inibir você de mostrar que você estudou, que você está pronto, que você sabe o conteúdo. Porque quando eu chego, olha irmãos, hoje é a lição, deixa eu ver qual que nós estamos, será que é essa? Aí, irmãos, já não é medo. Aí é insegurança de um professor que está despreparado, é diferente. Outro ponto que fica uma dica para você: faça perguntas na introdução. Por exemplo, como Micael, eu gosto de fazer a leitura. Eu posso ler? Posso. Posso pedir para um aluno ler? Pode também. Terminada a leitura da introdução, faça uma pergunta para a turma. Por exemplo, nós lemos aqui a introdução da aula de amanhã. Aí você pega e pergunta para a classe: como que vocês acham que Jesus conseguiu ser aí um homem perfeito, ser humano completo, sendo que ele era Deus? Vai fazer os irmãos pensarem, sim ou não? Você pergunta. Vou trazer aqui a lição dos jovens. Graças a Deus temos vários professores e irmãos jovens conosco hoje. Essa lição 8, sobre as paixões desse mundo. Aí o professor dos jovens faz o quê? Jovens, quais os maiores desafios para se manter fiel a Deus nesse mundo? Vai chamar a atenção para que a turma, para que os irmãos pensem sobre o assunto, sim ou não? Então, fazer as perguntas é uma forma maravilhosa de introduzir o assunto ou a lição. Outro ponto, é na introdução que nós vamos apresentar o que será focado na lição daquele dia, daquele domingo. Eu não posso ler a introdução da aula 8 e querer comentar um assunto totalmente desfocado. Eu devo frisar: olha, nós vamos estudar isso, vamos focar esse assunto, nós vamos esclarecer essas dúvidas. É na introdução que nós vamos apresentar o que será focado. E por último, coloquei ali, e nós já comentamos, despertar a atenção dos alunos para o conteúdo. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Agora vamos para os tópicos, que é onde geralmente a aula é nossa. Vamos ler essas duas linhas aí juntos? Por favor, no meu contar até 3. 1, 2, 3. Invista o tempo conforme a relevância de cada tópico. Amém? Irmãos, a EBD não é algo engessado. Ah, irmão Micael, a lição tem 3 tópicos. Quantos tópicos? 3. Imagina que você tem 50 minutos para falar os 3 tópicos. Se você fizer um cálculo, são aproximadamente 16, 17 minutos para cada tópico. Irmão Micael, eu tenho que colocar um cronômetro e ser exato no tempo de cada tópico? Não. O que nós precisamos é concluir a lição. Amém, irmão? Concluir a lição. Ah, temos 60 minutos para os 3 tópicos. Em um cálculo exato, quantos minutos daria para cada um dos 3? 20 minutos. Nossa, irmão, eu estou estudando a revista e eu vi que o tópico 2 é
está no tópico 2, às vezes está no 3. O que você pode fazer? Dedicar mais tempo para o tópico mais relevante. Isso não significa que você vai ficar a aula toda no tópico 1 e depois dar desculpa que não deu tempo. Amém, irmãos? Acontece isso. Então nós não podemos errar aqui. Quando você estuda a lição, você já consegue discernir. Por exemplo, a lição de amanhã, o tópico 1 fala da experiência humana no ministério de Jesus. Esse aqui é o assunto principal da aula de amanhã, a experiência humana de Jesus. Irmão Micael, posso investir 30 minutos nesse tópico, 15 no tópico 2 e 15 no 3? Claro que pode. O importante é que você conclua a lição toda. Às vezes o tópico 1 vai estar mais curto, o tópico 2 também. Aí você vai dedicar mais tempo para o tópico 3. Fica claro isso, meus irmãos? Amém? Então você não precisa estar engessado com o cronômetro ali. Meu Deus do céu, e agora? Estou no tópico 1, já vai 15 minutos, preciso ir para o 2. Nossa, meu Deus, não vai dar tempo, vou deixar para lá, vou pular. Não faça isso. É por isso que nós falamos ontem: o bom professor prepara a sua aula com antecedência. Se você e eu prepararmos com antecedência, nós vamos conseguir entender quais os pontos mais importantes da aula. Outra questão aí sobre os tópicos. Nós podemos e devemos ler alguns versículos que falam do assunto que está sendo exposto naquele tópico. Aí eu volto lá na minha fala de abertura a vocês hoje. Olha aqui, vou trazer um exemplo nítido para os irmãos. Quantos estão com a revista dos adultos? Deixa eu ver, por favor. Olha aí, vai para o tópico 1, por favor. Tópico 1, nós vamos lá para o ponto 2, a vida social e religiosa de Jesus. Você vai perceber aí que o comentarista vai falar da vida social de Jesus, sim ou não? Aí ele apresenta João 1, versículos 43 ao 46. Se você ler esse versículo para a classe, lá na sua aula, os irmãos já vão saber pela Bíblia que Jesus tinha uma vida social, uma amizade, um vínculo com seus discípulos. Depois, no mesmo ponto, o escritor coloca vários versículos sobre Tiago e João, sobre a questão de Salomé, que era irmã de Maria. Com isso nós temos aí Jesus sendo primo. Olha que legal, e muita gente não sabe, Jesus era primo de Tiago e João. E são referências que estão na Bíblia. E às vezes, irmãos, nós não lemos durante a aula. Você vai ler todos os versículos? Não. Mas os mais relevantes é bom que nós leiamos. Amém? Os versículos mais importantes, quando você está preparando a aula, você percebe: opa, esse versículo aqui eu não posso deixar passar. Eu vou pedir para o aluno abrir a Bíblia e fazer a leitura. Vai enriquecer a aula, irmão? Sim ou não? Vai enriquecer muito. Outro ponto: contextualizar o assunto. Nós falamos que é um erro. Ontem nós falamos sobre isso, e aqui eu repito: é um erro não contextualizar o assunto para a vida dos alunos. Ah, irmão, o que isso tem impacto na minha vida?
é missão do professor esclarecer ao aluno qual o objetivo, qual a diferença na vida cristã que o conhecimento da palavra e desse assunto bíblico vai fazer na vida das pessoas. Fica claro isso, irmãos? Amém? Gente, vocês concordam que tem assunto que é mais fácil de falar? Sim ou não? Tem assunto que é mais difícil. Esse assunto doutrinário, por exemplo, desse semestre, é o assunto mais difícil de aplicar para a vida diária. Porém, nós estamos combatendo as heresias. E o pessoal das seitas batem na minha e na sua porta, na minha e na sua casa. E muitas vezes, irmãos, como o pastor Pedro citou aqui o exemplo do Ulisses, muitas vezes irmãos nossos brigam com a liderança quando a liderança vai contra esses grupos, essas músicas, esses ensinos. Tem irmão nosso que fica bravo. O pastor proibiu cantar. Irmão, analisa a letra. Analise as letras. Você vai perceber. Irmãos, eu já vi, pasmem, eu já vi irmão trazer para público conteúdo que está no site jw.org. Quem aqui não tem ideia do que é o jw.org? Tem alguém que não sabe? É o site oficial das Testemunhas de Jeová. Irmão, eu estou preparando um estudo lá para a igreja, o pastor me convidou, e eu aprendi que o Espírito Santo não é uma pessoa, é só a força de Jeová. Aí vem aqui, meus ouvintes, e prega e ensina uma barbaridade, uma heresia dessa. Aí, meu Deus, onde você arrumou isso? Não, eu achei lá no site de confiança, jw.org. Vigia. Você recebeu a instrução aqui hoje. Faça a pesquisa em fontes confiáveis. Amém? Porque senão nós saímos confiando em tudo e todos, e daqui a pouco vamos estar ensinando aquilo que a palavra de Deus não ensina. Outro ponto interessante sobre os tópicos. Vamos ler junto? Esse último ponto que eu coloquei aí, ao final, 1, 2, 3. Ao final de cada tópico, pergunte se há dúvidas ou comentários. Quem tem o hábito de fazer isso? Não é, irmãos, não é uma obrigação, mas é algo que torna a aula mais participativa, sim ou não? Às vezes, no calor do ensino ali, a gente esquece, pastor Pedro, um detalhe, um versículo. Nossa, talvez você deixei passar um ponto, e às vezes um aluno que é um aluno dedicado, ou outros professores que estão presentes, levanta a mão e faz um comentário que acrescenta muito na aula. Isso acontece, sim ou não? Irmãos, olha só, tem muita gente boa de Bíblia nas nossas salas de escola dominical. Muita gente que às vezes não tem chamado e vocação para ser professor e professora, mas conhece, graças a Deus, conhece muito da palavra. Essa irmã, esse irmão, vai ser um auxiliador seu, uma auxiliadora sua, que é professor e professora na escola bíblica dominical. Você pode perceber, toda a congregação e toda a turma tem, não tem, gente? Aquele irmão que sempre levanta a mão e faz aquele comentário chique, excelente. Não, Micael, temos que dar trabalho. Calma que nós vamos chegar. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Sim.
que é extremamente relevante. Como lidar com uma sala que está assim para você, ó. Irmão, se ouve de tudo. Se ouve o carro que passa. Se ouve a ambulância que está lá no UPA lá. E você está lá na sala ouvindo. Se ouve o climatizador, o ventilador, os grilos. Se ouve tudo. E os alunos? Como lidar com isso? Quantos professores já passaram por essa experiência? Pensei que tinha sido só. Graças a Deus que foi só por mim. Mas aí pode estar acontecendo duas coisas. Ele está entendendo tudo. Olha só, irmãos, o pastor Pedro disse aqui: ou essa turma está entendendo tudo, ou não está entendendo porque, irmãos, é desafiador. Diante desse desafio de uma sala extremamente quieta, não comunicativa e não participativa, o professor é a força motriz, o professor é o ponto de partida para envolver essa sala. Então você vai trabalhar muito com essa didática de fazer perguntas, você vai trabalhar com a leitura participativa. Por exemplo, irmão Micael, eu gosto de ler o tópico antes de explicar. Ao invés de você, professor, ler, você pede para alguém ler. Isso vai incentivar a participação. Outro ponto, irmãos, isso é mais difícil de nós colocarmos em prática. Mas dependendo do assunto da EBD, nós podemos desenvolver dinâmicas. Dependendo do assunto, você pode pegar 5 minutos da aula e promover uma dinâmica entre os alunos. Por exemplo, estou com 10 alunos na sala, separa 2 grupos de 5, fala para cada um pensar num discurso, em uma explicação daquele assunto, depois as outras salas apresentam. São recursos que vão fazer com que a sala que você está atuando se torne mais participativa. Amém? Então são alguns recursos aí. Algumas dicas práticas. Quando pertinente, use os recursos visuais e audiovisuais. Irmãos, o slide ajuda, sim ou não? Ajuda muito. Aqui nós não estamos em uma pregação, nós estamos em um curso, em uma aula, o slide ajuda muito. Vou dar um exemplo para vocês. O irmão Anderson esteve conosco, depois você pergunta para ele que ele testemunhou isso. Na sexta-feira aqui nós temos um curso teológico de bacharel livre para os irmãos que já se formaram no médio. E nós estamos estudando arqueologia bíblica. Como é que eu falo de um achado arqueológico se eu não mostrar uma imagem para o meu aluno? Como? Hoje em dia, irmãos, a maioria das igrejas tem data show, sim ou não? A maioria das salas de aula tem TV. Bom, Micael, lá não temos TV nem data show, mas nós estamos estudando sobre o êxodo, a saída do povo hebreu do Egito. Pega a imagem no seu celular mesmo e passa para os alunos. Irmão, vai passando aí de um para o outro. Eu quero que vocês vejam a peregrinação do povo. Irmãos, isso abre a mente do aluno, sim ou não? Às vezes você lê na Bíblia, Templo de Jerusalém. Nossa, Jesus estava no pátio das mulheres. O que é isso? Pátio de mulheres? Aqui é um lugar que as mulheres reuniam para bater papo, né? Agora, ixi, ó, agora Mateus falou de alpendre de Salomão, pátio de gentil. O que é isso? Aí você pega uma imagem do templo no período de Jesus e a mente do aluno faz o quê? A mente abre. Porque nós aprendemos muita coisa, não só de ouvir, mas também de, assim como as crianças aprendem de jeito. Não é, irmão Denise? Chega na loja, pai, eu quero ver. Aí, mas meu filho não disse que era ver. É porque a criança
as irmãs do departamento infantil, não é assim, irmãs? A criança não vê com o olho, parece, eita não, agora eu estou vendo. Mas, irmãos, é algo próprio da idade, da faixa etária. Então, muitas vezes você pode, não, mas eu sou professor de escola dominical, eu vou correr atrás de uma foto do templo, de uma foto da sinagoga. Porque isso aí vai colaborar na sua aula e o aluno vai aprender muito mais. Amém? Então você pode usar slide, mapa, foto. Por exemplo, presídio Tiago, me permita, por favor, todo carinho e respeito. O presídio Chimarelli gosta de usar os slides quando ele vai lecionar. Irmãos, é maravilhoso. E você tem professores, irmãos, pastores, irmãs, professoras na internet, que às vezes disponibiliza de graça o slide para você, de graça, nem é pago. Então, às vezes o que falta para nós é um pouquinho de dedicação, de correr atrás. Amém? Outra dica prática: incentivar a participação dos irmãos, conforme nós citamos aqui, respondendo a pergunta da irmã Gabriela. Leituras, comentários, perguntas. E aí eu já vou puxar o gancho do terceiro ponto. O pastor Pedro citou isso aqui também. Seja educado, porém firme, com alunos que gostam de. Você já teve problema com um aluno polemizador na sala? Irmão, não é que é proibido fazer uma pergunta difícil, não é isso. Mas às vezes o camarada ficou, irmãos, e quem me conhece sabe que eu sou chato desse negócio, desculpe, peço perdão a vocês. Não me mande, Micael, olha essa notícia do mundo gospel. Não me mande. Eu vou com todo carinho e respeito repreender você, porque eu acredito que se eu alimentar a minha alma e o meu cérebro com lixo, eu vou ficar contaminado, sim ou não? Bloqueia, gente. Vai lá no seu Instagram, na sua rede social, e coloca ocultar esse assunto, bloquear essa página. Tem uma página aí, não vou falar porque está acabando, mas tem nome de assembleia e diz que é de valor e só posta lixo. Não é assembleia e nem é valor, é um aproveitador ganhando dinheiro com crentes que querem se alimentar de lixo. Perdoa o momento pregador do professor em nome de Deus, mas isso acontece, sim ou não? Então, às vezes o aluno, o irmão, não tem um crescimento sólido, não é aluno da EPD, e fica a semana inteira vendo polêmica na internet, polêmica, o fulano, o ciclano, e não sei o que, e fez isso, e fez aquele. Irmão, quem vê todas as coisas é Deus. Aí chega na aula, nós estamos falando domingo, vamos falar amanhã, se Jesus não vier, sobre a humanidade de Jesus. Aí o aluno levanta a mão e fala assim: ô professor, você viu o que aquele cantor fez? Irmão, com todo carinho e respeito, não é um assunto da. Amém, irmãos? Não é faltar com educação, não é ser mal educado. Micael, o aluno está fazendo uma pergunta que não tem a ver com a lição, mas é da Bíblia. Aí, irmão, excelente. Às vezes é um novo convertido, é um novo aluno na escola, você vai responder ele rapidinho, vai voltar para o assunto, maravilha. Agora, você percebeu que aquele aluno ou aquela aluna quer atrapalhar a aula, não falte com a educação, mas seja firme, porque senão você, professor e professora, vai perder os minutos preciosos que você tem gastando, falando polêmica, e que não vai trazer edificação nenhuma para a igreja do Senhor. Amém? Micael, sim. Outro ponto interessante é que o professor necessariamente ele não precisa saber tudo, mas ele tem a obrigação de trazer na próxima aula. Muito bom. E não enrolar. Irmãos, não é obrigação do professor saber tudo.
Agora, o que nós temos que ter? Humildade. Fale para o aluno: esse assunto eu não domino, na próxima aula nós vamos pesquisar. Às vezes tem um outro irmão, outro professor na sala, levando: professor, posso colaborar? Pode. E aí o assunto vai ser esclarecido. Não, como o pastor Pedro colocou aqui, não ficar enrolando para parecer que vai responder. Não. Nós não sabemos tudo. Todos nós estamos em constante aprendizado. Amém? Mais dicas práticas. Não queira esbanjar todo o conhecimento em uma aula. Foque no assunto do dia. Uma vez eu ouvi um irmão, veja só, ele deu uma passagem bíblica, ele deu uma passagem bíblica no Evangelho segundo Mateus. Aí ele começou aquela passagem, era uma palavra de 10 minutos, pastor Pedro. Ele começou ali a explicar e estava muito bom. Aí ele foi no assunto que ele tinha estudado aquela semana, que não tinha nada a ver com a aula, com a palavra que ele estava dando. Não, irmão, mas eu aprendi esse negócio muito legal e quero transmitir. Querido, não é nenhuma única aula que você vai transmitir o que você aprendeu. O nosso foco é a lição daquele dia, daquele domingo. Amém, irmãos? O dia que o assunto for aquele negócio muito bonito que você aprendeu, aí você compartilha. Outra dica prática: cuidado ao comentar sobre a lição passada ou sobre a lição futura. Não acontece isso? Às vezes o professor gasta meia hora falando da lição que o companheiro, a companheira falou no domingo anterior. Irmão, é antiético. Ou então entra demasiadamente na lição seguinte, do próximo professor. É por isso que, se nós nos prepararmos com antecedência, nós não vamos errar nesses pontos. Então tomemos cuidado sobre comentar a lição passada, que já foi lecionada, e entrar na lição futura, porque senão o aluno vai falar o quê? Semana passada o professor já comentou isso aqui, agora não precisa mais dessa lição. É importante não perder a lição do aluno. Verdade. Muito bem lembrado aqui pelo presbítero Carlos, irmãos. Professor da EBD, entenda: a lição de número 1 geralmente é a base de todas as outras lições. Por exemplo, nessa lição, todas elas, os tópicos 2 e 3, vão falar das heresias, sim ou não? Se o camarada não leu a lição 1, ele sabe o que é heresia? Não. Então, de vez em quando, você e eu vamos ter que dar uma lida novamente na lição 1, para pegarmos as bases de todo aquele trimestre. Nunca esqueça disso. A lição 1 de cada trimestre é a base. Na lição dos jovens, eles estão estudando a carta de Tiago. Na lição 1 é que fala quem foi Tiago, o propósito da carta, para quem Tiago escreveu, e isso vai nortear todas as outras lições. Amém, irmãos? Outro ponto: use o recurso da descontração, mas use com moderação. A aula não é um show de comédia. Amém, queridos? Amém? Você conhece alguém que ri assim, bem diferente? Quem conhece? Vigia, se você é uma dessas pessoas. Vigia agora, em nome de Jesus. Não solte aquela risada que nós precisamos terminar hoje. Mas, irmãos, às vezes tem lá um irmão que ri diferente, que é uma pessoa extrovertida. Aí, se o professor fica com descontração a aula inteira, perde o foco da aula, sim ou não? Então, a descontração é um recurso da oratória, porém, use com moderação, na hora certa, no momento certo.
irmão, estou vendo que o pessoal está meio preocupado, meio quieto, para quebrar o gelo, como diz o ditado, aí é legal, mas não o tempo todo. Amém, queridos? Amém? Amém. E as últimas dicas práticas: pesquise o significado de palavras difíceis presentes na lição. Ah, Micael, para que eu vou pesquisar essa palavra difícil aqui na lição? Porque se na sua sala tiver um aluno que lê a lição em casa, o que ele vai fazer domingo cedo? Ele pega a caneta abençoada e fala assim: aqui, vou perguntar essa aqui para o meu professor que ele vai saber. Então, irmãos, às vezes, isso aí é um ponto que nós não podemos errar. Às vezes nós não vigilamos, aparece uma palavra difícil, aí lê rapidinho, passa por cima, para fazer de conta que a palavra não está ali. Não, querido, você foi chamado por Deus para o ensino. Circula a palavra, pega um dicionário, coloca lá no Google o significado da palavra tal no dicionário. Aí você escreve ali o significado. Por quê? Alunos dedicados vão exigir de nós, professores. Amém, irmãos? E eu particularmente prefiro um aluno que dê trabalho nesse sentido, por ser um ótimo aluno, do que um aluno que nunca pergunta nada. E eu acredito que você também prefere ver um aluno fazendo boas perguntas do que um aluno que está dormindo na aula. Amém? Aqui também, eu não anotei, mas me veio a memória, eu quero citar os irmãos. Queridos, incentive os irmãos a lerem a revista durante a semana. Incentive os pastores que estão aqui. Mais uma vez eu louvo a Deus pela vida dos senhores. Pastores, nos ajude. Secretários da EBD, nos ajude lá na sua congregação. Pegue para o seu pastor 2 minutos. Irmãos, domingo, EBD, 9 horas, vamos estar juntos, lê a lição na sua casa, o assunto está maravilhoso, você não pode perder esse aprendizado, tem sido bênção. Por quê? Porque o aluno vindo para a aula inteirado do assunto, a sua aula será mais produtiva. Amém, queridos? Vamos ler junto essa frase aí? Seja fiel. 1, 2, 3. Seja fiel a Deus, a Bíblia Sagrada e a lição a ser estudada. Quantos podem dizer amém? Amém. Fique de pé, por gentileza. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, quantos assinaram a lista de presença ontem, hoje? Quantos assinaram? Isso, perfeito. Quantos irmãos estão aqui? Vou perguntar de novo, só hoje, não veio ontem. Levanta a mão, por favor. Não vá embora, por gentileza, sem assinar a lista de presença. Por que isso, irmãos? Nós vamos, junto à secretaria da igreja, preparar os certificados para os irmãos. Para a glória de Deus, passamos de 100 pessoas. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que com esse número nós não vamos conseguir produzir tudo até terça agora. Graças a Deus, um problema maravilhoso, a frequência maravilhosa dos irmãos. Nós louvamos a Deus pela dedicação de cada um de vocês. Então, irmãos, é provável que nós vamos fazer a entrega dos certificados deste curso na outra terça-feira. Porém, nós vamos avisando os irmãos que são das congregações, não são aqui da sede, fiquem tranquilos, os dirigentes serão avisados, e quem não puder pegar o certificado aqui, o certificado será encaminhado até a sua congregação. Amém, queridos?